Eu faço sem. Eles só me falam, tá funcionando, não tá funcionando. Funcionando? Aí, tá funcionando. Então, tá bom, não é isso que importa. Boa noite, então vamos começar de novo, né? Boa noite. Eu tô extremamente feliz, extremamente empolgada de poder dividir com você um pouco do meu conhecimento de magia e um pouco do meu conhecimento do baralho cigano, que é uma ferramenta oracular muito subestimada dentro do nosso meio e ela é subestimada pela sua simplicidade, mas é na simplicidade do baralho cigano que ele esconde um mundo de possibilidades e ele é, arrisco eu dizer, a ferramenta mais direta e mais fácil de aprendizado e também de você conseguir obter a resposta daquelas suas angústias mundanas e profundas que todos nós sofremos aí vez ou outra, né? Então, já vou deixar bem claro para vocês aqui que eu acho que todo mundo está muito empolgado em relação ao e-book. Quem ficar comigo até o final da live, quem acompanhar essa live até o final, no final eu vou pedir para me mandar uma mensagem no WhatsApp, que está lá no perfil, né, no Navios da Bruxa. Me manda um WhatsApp lá, me manda o seu Instagram, eu vou bater o confere e vou te mandar o e-book, tá? É um e-book autoral, ele tem 30 páginas, então não é um e-book pequenininho, né? É um material que eu vou fornecer para vocês e lógico que ele é só um tira-gosto, eles são um aperitivo do que a mentoria. Na mentoria a gente aprofunda muito mais, tem muito mais conteúdo e eu tô com as inscrições abertas. Então, é isso. Vocês vão me mandar mensagem, eu vou encaminhar o e-book para vocês, tá bom? Beleza, vamos começar então, né? Eu imagino que talvez nem todo mundo conheça, nem todo mundo saiba o que é o baralho cigano. E eu vou fazer uma pincelada bem rápida aqui para você. O baralho cigano, ele é um oráculo. Depois eu vou lendo as perguntas, tá, gente? No finalzinho. Pode ir mandando, que no final eu leio para vocês. Tá bom? Eu respondo para vocês, tá? O baralho cigano, ele é um conjunto de 36 cartas com simbolismos muito familiares para todos nós. Por mais que seja um oráculo os desenhos sejam lá antigos, né, e alguns a gente nem use muito atualmente, como por exemplo, carta número 1 é o cavaleiro. É muito raro você ver um cavaleiro hoje em dia, não é do nosso dia a dia. Mas é um símbolo que está presente aí na nossa mente. É um arquétipo universal. Você sabe o que é um cavaleiro, por mais que você hoje não veja um cavaleiro aí no seu dia a dia. Então, todas essas 36 cartas, elas vão carregar símbolos muito simples e muito fáceis e muito acessíveis e muito do inconsciente coletivo. Isso facilita demais a gente conseguir compreender o significado logo de cara de uma carta, né? Quando você pensa a respeito de um cavaleiro, automaticamente você pensa em alguém em movimento, alguém que está indo em direção a algum lugar, a alguma coisa, às vezes buscar algo, às vezes levar uma informação, uma carta, uma notícia, ou está indo fazer as suas tarefas. Então você pensa movimento. E é isso, basicamente, de primeira, que a gente fala quando mencionamos a respeito do cavaleiro. Então, lógico que tem as outras cartas, mas para vocês entenderem como o simbolismo ele é super fácil. Não é difícil de você entender como é que funciona. Dito isso, como é que vai se dar toda essa questão da gente fazer
magia com baralho cigano, né? Tem pessoas que olham para o baralho cigano e pensam que ele é só um oráculo. Para mim, ele é a chave de um portal. Dá para a gente fazer muita coisa com o baralho cigano, né? Dá para a gente fazer magia, dá para a gente adivinhar o futuro, dá para a gente descobrir o passado, dá para a gente se orientar no presente, certo? E o que eu vou passar para vocês hoje é um pouquinho a respeito da magia. Então, vamos primeiro definir um pouco o que é magia. A magia é você tentar moldar a sua realidade de acordo com a sua vontade. Essa é uma definição muito básica do que é a magia. Quando a gente pensa em moldar a nossa realidade, a gente pensa em ferramentas, formas que a gente pode lançar mão para conseguir fazer essa moldagem. Então imagina que o seu destino ele é uma bola de massinha, dessas massinhas de modelar. Você pode modelar essa massinha que é o seu destino com as suas mãos. Você pode modelar ela com algum instrumento, como aqueles colinhos. Você pode moldar isso utilizando uma faquinha, um garfo, formas, moldes. Existem diversas maneiras de você conseguir moldar esse seu destino. E utilizar o baralho cigano dentro de uma feitiçaria, de uma bruxaria, de uma magia de feitiço, ele é basicamente essa ferramenta que você vai utilizar para conseguir moldar a sua realidade. Só que você também não pode esquecer que quando você vai moldar esta massinha, que é o seu futuro, é a sua realidade, você, além da massinha, além do instrumento, você tem que saber como é que você vai moldar aquilo ali. Eu quero criar uma casinha, eu quero criar uma cestinha de frutas, eu vou criar uma minhoca, enfim, seja o que for. Você tem que saber, você tem que definir antes o que é que você vai criar a partir daquilo. Isso é a sua vontade, isso é o seu desejo, isso é a sua intenção, é o objetivo do seu intento. É esse o que eu vou fazer com isso, né? Quando você pensa assim, tá bom, eu já sei que eu vou fazer uma casinha, eu tenho o meu presente ali, o meu destino, né, que é a massinha de modelar, e eu tenho o baralho cigano, no caso, que é, sei lá, o meu rolinho de massa que eu vou utilizar para modelar, né? Você também tem que conhecer como é que essa massinha, ela se comporta. Você tem que saber, poxa, quanto tempo será que mais ou menos ela demora para secar? Será que ela é mais dura? Será que ela é mais maleável? Será que eu vou ter que colocar mais força ou menos força? Será que se eu umedecer essa massinha, vai ficar mais fácil de eu conseguir moldar ela ou não? Se ela já está muito mole, será que eu vou ter que esperar ela secar um pouco para eu conseguir moldar ela melhor e ela não ficar grudando na minha mão e grudando em tudo, todos os instrumentos ali? Então, todas essas coisas, elas são aspectos que você tem. Isso está tudo escrito no PDF, não exatamente com esse exemplo, é um exemplo exclusivo que eu estou dando aqui para vocês, mas isso está explicado em outras palavras lá no e-book, né? Então, você tem que ter todo esse conhecimento dessas variáveis e dessas ferramentas e conhecer a si mesmo e aonde você quer chegar para conseguir moldar a sua realidade, que no final das contas eu estou dando esse exemplo bem didático para vocês entenderem, que é o que é um ritual de magia, falando bem grosseiramente, né? É um feitiço, por mais simples que ele seja, por mais que seja de repente, não sei, você vai acender uma vela, entendeu? Não importa, por mais simples que seja, por mais simples que seja. Então, a gente tem que levar todas essas coisas em consideração quando a gente for fazer, intencionar o nosso ritual, tá certo? Existe uma coisa que chama, que a gente pode, na verdade, que chama, né? Eu costumo chamar de mecanismo, tá?
É como se fosse um mecanismo de. Não um mecanismo. Deixa eu tentar pensar num exemplo melhor, peraí. É um mecanismo para você conseguir chegar onde você quer, né? Com a utilização do baralho cigano, né? Então, como é que a gente vai falar a respeito disso? O baralho, ele é uma antena, né? Que, através dos simbolismos, a gente consegue compreender como é que vai funcionar essa mecânica mágica, né? Então, por exemplo, eu quero conseguir um emprego e para mim está tudo muito difícil. Eu sinto que os meus caminhos eles estão fechados. Poxa, de repente, se você dentro do baralho cigano a gente tem uma carta que chama caminhos, né? Do baralho cigano a gente tem outra carta que chama chave. Então, será que eu não posso utilizar essa chave, simbolicamente falando, como um grande arquétipo para conseguir abrir os meus caminhos? Entende? Então, a gente vai começando a conseguir criar uma narrativa com a nossa intenção para alcançar aquilo que a gente quer. Então, essa é mais ou menos como funciona a mecânica mágica por trás do baralho cigano, né? Então, imagina que você, por exemplo, quer melhorar a sua autoestima. Você, de repente, existem outras cartas que dá para utilizar, né? Mas você, de repente, pode usar a carta da cigana, que representa, no caso, se forem mulheres, né? Ou pessoas que se consideram o sexo feminino. Utilizar a carta da cigana com toda a sua, pelo arquétipo, sensualidade, com toda a sua intuição, com toda a sua delicadeza, junto, por exemplo, com uma carta do buquê, que vai falar sobre esse agraciar, que vai falar sobre esse presente, esse reconhecimento. O buquê, ele está muito relacionado ao reconhecimento, tanto nosso próprio, nós conosco, tanto do outro para conosco. Então pensa assim, quando você ganha um buquê de flor, ou quando você se presenteia com um buquê de flor, é um ato simbolicamente dizendo e arquetipicamente dizendo de, poxa, eu estou te reconhecendo, eu estou de certa forma te parabenizando, né? Então esse reconhecimento, ele entra muito nessa questão da autoestima, né? Em cima da onde? Da mulher, da figura da mulher. Pode ser em cima da figura do cigano. Nós temos também a carta do cigano, entende? Então, feitiços de, eu quero ser promovido, eu quero que meu chefe me note, eu quero que meu chefe olhe para mim com bons olhos. Você pode utilizar as mesmas cartas do cigano e do buquê, só que manipulando isso de modo diferente. Como que é esse manipular de modo diferente? Você vai verbalizar a sua intenção. Você vai, mais do que verbalizar, você vai construir uma narrativa quando você está ali para acender a sua vela, para fazer a sua petição, né? Para falar oralmente, porque a gente nunca pode esquecer que o mental, a nossa mente, ela é importante, ela é extremamente importante. Só que a gente usa, de preferência, a nossa mente para visualização com intensidade. O verbo, a palavra, ela é a ideia manifesta em movimento. Ali ela é a ação, é o verbo em ação, é a verbalização. É isso que significa. Então, quando você coloca a palavra em ação, ela vai de encontro para poder manifestar aquilo que você quer. Por isso que a gente tem que, até abrindo um parênteses aqui, por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado com o que a gente fala. Porque para além da visão do jovem místico, tá? A nossa palavra, a nossa é a ação daquilo que a gente, daquilo que está dentro do nosso coração e daquilo que está dentro da nossa mente. E invariavelmente o verbo, a verbalização, quando ela é lançada, ela vai encontrar algum destino.
E esse destino ele pode trazer coisas boas para você, ou ele pode se linkar a alguma coisa não tão boa e trazer algo ruim, certo? Então, é extremamente importante vocês falarem. Então, você sentou ali para fazer o ritual, você escolheu as suas cartas, você já sabe exatamente aquilo que você quer, provavelmente de preferência. Você já sentou para escrever o seu objetivo antes. Outra coisa, o universo, as energias, elas não entendem o não. Elas não entendem a negativa. Então, quando você for, por exemplo, falar que eu, você quer ser promovido, né? Você não vai falar assim, eu não quero mais não ter reconhecimento, por exemplo. Não. Você vai falar assim, eu sou promovido. Por exemplo, eu tenho um novo cargo. Eu fui reconhecido. Você já vai colocar o seu intento de uma forma positiva e de um modo que ela já aconteceu. É basicamente uma regrinha que a gente tem quando vai criar, por exemplo, mantras de afirmação, né? Ou quando a gente às vezes vai criar algum tipo de sigilo a partir de uma frase. Então, um dos primeiros passos que a gente faz é justamente definir a sua intenção e colocar ela de forma positiva, né? Sempre afirmativa, positiva, como se aquilo já estivesse acontecendo. Por exemplo, eu quero dormir e ter, sei lá, sonhos premonitórios, por exemplo. Primeiro exemplo que me veio na cabeça. Então você vai formular. Quando dormir, deixa eu pensar de um jeito que fique bonitinho, tá? Dormirei, sonharei, revelações terei, por exemplo. Tá? Então você vai sempre criar o seu pedido dessa forma positiva, tá bom? Então, estamos ali, ó, sentados, você já definiu a sua intenção, você já definiu a sua vela, por exemplo. A sua vela, ela vai de acordo com a cor que você deseja para o seu intento. Então, eu quero dinheiro, usa uma cor amarela. O amarelo está ligado à vitalidade, está ligado à prosperidade, ligado ao sol. Dentro do baralho cigano, a gente tem a carta do sol, por exemplo, né? Então, o amarelo está ligado ao ouro, a tudo isso, né? A vitalidade. Eu quero amor próprio, eu quero um amor romântico, você pode utilizar a cor de rosa. Eu quero uma coisa mais sensual. Utiliza o vermelho, uma cor vibrante, a cor do fogo, uma cor ligada a Marte, a intensidade, né? No caso, eu gostaria de fazer uma magia com o baralho cigano, utilizando, por exemplo, a força de Vênus, a força de Afrodite. Pode. Só que no caso, dê preferência para velas, por exemplo, de cor verde. Está mais ligado a Afrodite, está mais ligado a Vênus, né? Então você vai escolher a cor da vela, de acordo com a correspondência que ela carrega, certo? Temos aí já a representação do elemento fogo. Escolha um incenso que converse com aquela intenção. Poxa, eu quero atrair mais dinheiro. Usa um incenso de louro, por exemplo, né? Um incenso de alecrim, é bom também. Gostaria de atrair desejo. Usa um incenso de canela, um incenso de rosa, vermelho, de preferência. Tem incenso de mel hoje em dia com essa fragrância. É um pouquinho difícil de encontrar, mas existe, né? Utiliza, por exemplo, eu gostaria de clarear um pouco a minha mente, eu tô sentindo que eu tô com a mente muito comum hoje em dia, eu tô sentindo que eu tô com a mente muito sobrecarregada. Utiliza, por exemplo, um incenso de hortelã para trazer essa leveza, esse frescor na sua mente. Então aqui a gente já tem a representação do elemento fogo. Vou utilizar um cristal, representação do elemento terra. Ou, se você quiser, você pode utilizar um vasinho de planta. Eu acho a opção do
cristal muito legal. Eu acho ela muito válida porque ela tem todo um poder intrínseco de magnetização e emanação que o próprio cristal tem. Quem aqui, não sei se de repente alguma vez já teve a oportunidade, até comentei isso nos stories há um tempinho atrás, de fazer algum tipo de meditação utilizando um cristal, espero que tenha tido a oportunidade de contemplar como um cristal é vivo e ele emana um campo energético extremamente forte. Então, ele é excelente para potencializar e magnetizar aquilo que você deseja, né? Então, nós temos a representação do fogo, do ar, da terra, da água. Você pode utilizar óleos essenciais para untar a sua vela. Você pode colocar uma tacinha, um copinho com água ali para representar esse elemento. Então, a gente já tem no nosso altar, na nossa mesa, todos os 4 elementos ali. Então, a gente já tem tudo minimamente estruturado em termos energéticos, né? E aí você vai escolher uma forma de dispor essas cartas para fazer o seu ritual de uma maneira que faça sentido para você. Eu gosto muito de criar mandalas na mesa, ao redor da vela, ao redor do cristal, ao redor do meu pedido, ou, sei lá, ao redor de uma moeda, ao redor da foto de alguém, do testemunho de alguém, alguma coisa assim. Cria-se uma mandala em volta com essas cartas, ou uma carta, 2, 3, quantas você preferir. E aí você cria um campo energético ali ao redor. É basicamente como se você criasse um círculo em cima daquele alvo, né, daquele objetivo. Existem diversas outras formas de você fazer isso. Você pode dispor as cartas em linha reta, tem exemplo no e-book também, tá? De magias que dá para você fazer desse jeito. Existem magias que você vai configurar em forma de triângulo, né? Então, o triângulo ele vai trazer também esse equilíbrio, essas 3 polaridades. Então, também tem exemplo assim no e-book. Então, você vai dispor da forma como fizer mais sentido para você, tá? Tá, eu montei tudo isso, eu tenho a minha intenção, e agora o que eu faço? Né? Quem já souber, por exemplo, fazer um banimento legal, eu sei fazer um RMP, pode fazer, excelente, né? Quem não souber, o que eu aconselho? Aprenda o RMP. Assim, não tem como fugir disso, mas sente e medite. Ai, bruxa, eu não consigo meditar. Então, você não vai fazer magia, tá bom? Você vai primeiro criar uma disciplina. Eu vou falar isso daí um pouquinho já já para vocês. Já já eu falo, tá? Mas se você não tem, meu amor, um mínimo, um mínimo, um mínimo da disciplina de conseguir sentar 15 minutos, 10 minutos todos os dias e ficar quietinho, de olho fechado, pensando em qualquer coisa. Porque meditação não é você esvaziar sua mente por completo. Eu tenho um vídeo no YouTube, inclusive, onde eu falo a respeito disso. Tá? Você não tem que esvaziar sua mente por completo. Você precisa sentir-se confortável minimamente com os seus próprios pensamentos e entender como eles funcionam, como eles aparecem e desaparecem, sem que isso tire você do seu centramento. Sem que isso faça com que você não elicie sensações no seu corpo. Depois de um tempo, né? É normal. Você está ali meditando, vem uma cena de safadeza na sua cabeça. Você vai ficar excitado. Normal, né? Mas é entender que você vai passar por aquilo, aquela sensação, aquele pensamento vai passar para você e você vai continuar ali. É o domínio dos seus pensamentos, não é o esvaziamento completo. Isso é outra coisa. É outra coisa.
importante também? Sim. É uma etapa também? Sim. Mas isso daí é outra coisa, tá? Então, assim, pratique a sua meditação 10 minutinhos por dia. Quem faz a mentoria comigo tem esse tipo de exercício logo no começo, porque não tem como a gente fazer nada com isso. Não tem. Vai dar errado. E no PDF não, no e-book, eu explico por que pode dar errado, tá? Você já tem, né, o seu conhecimento de meditação, ou você sabe fazer o seu banimento, você vai fazer isso, certo? Se você souber, já for alguém da magia, trace o seu círculo mágico, extremamente importante, tá? Delimite o seu espaço ali, onde nada que você não autorize vai entrar e nada que você autorize vai sair dali, né? E sente em frente àquilo que você configurou no seu altar à sua frente e contemple aquilo por um tempo. Admire aquilo que você configurou ali. Depois que você fizer esse passo, você pode começar de fato a intencionar aquilo que você quer. E existem diversas formas de você intencionar. Por exemplo, você pode pegar carta por carta, elemento por elemento que está ali, e verbalizar qual que é a sua intenção em cima daquilo. Dizer o que você deseja ativar, quais as características, por exemplo, da carta do coração você quer ativar. Aí eu quero ativar o sentimento bom. Eu quero ativar os sentimentos ruins. Nossa, bruxa, como assim? Os sentimentos ruins na carta do coração? Dentro da mentoria, a gente aprende que todas as cartas, elas têm o seu lado luz e o seu lado sombra. Por isso que é um erro a gente querer, eu bato isso muito na tecla dos meus alunos, é um erro gigantesco você querer decorar significado de carta. É assim, é a receita para o seu fracasso, para você ser um cartomante medíocre. É você decorar significado de carta. Não façam isso. Na mentoria a gente aprende a desenvolver o significado da carta dentro do seu simbolismo. Mas voltando, certo? O coração, ele pode ser bons sentimentos, ele pode ser sentimentos ruins. Qual lado dessa carta você quer ativar ali no seu feitiço? Né? O sol, por exemplo. O sol ele é ótimo para prosperidade. Ele é ótimo para vitalidade. Ele é luz. Mas sol demais queima. Qual o lado do sol que você quer ativar? Sol demais em descontrole, descompasso, seca, queima. É o ego exacerbado. Isso pode ser uma ruína, dependendo do ritual que você está fazendo. Não uma ruína para o seu ritual, né? Mas uma ruína, de repente, eu quero. Eu já sei que uma pessoa, por exemplo, ela tem um ego muito inflado. Imagina se você colocar luz. A pessoa ela pode acabar se ela mesma se enfiando num problema. Né? Então, por isso que é importante você conhecer a fundo o significado das cartas. Porque imagina se você não intenciona da forma correta o que você quer. Qual lado você está ativando. Não é só você colocar as cartas ali e falar assim, está feito. Não. Você tem que verbalizar. E o segundo passo, né, tão importante quanto a verbalização, que é o verbo em ação, como eu já expliquei para vocês, é a visualização.
Quando você vai fazer um ritual, você tem que literalmente fechar o seu olho, se for mais fácil para você. Existe, né? Como a gente fazer isso de olhos abertos? Claro, com o tempo, na magia, a gente vai desenvolvendo essa habilidade, né? Mas você conseguir fechar o seu olho e visualizar, por exemplo, você sendo promovido, a chance de você conseguir que aquele seu intento ele se manifeste no plano físico é muito maior do que se você não conseguir visualizar isso. Por isso que a gente fala que dependendo da situação, do feitiço que você for fazer, é muito bom que você esteja envolvido emocionalmente. Você vai fazer, por exemplo, um ritual de adoçamento para uma pessoa. E você ama aquela pessoa, você tá louca de tesão pela pessoa, você é maluco pela pessoa. Você ir com esse sentimento pro seu ritual ou fazer o seu feitiço é um combustível incrível, incrível. Você se veste, você se reveste daquele sentimento. Isso é incrível, né? Você tá com muita raiva e você vai para um ritual ali para trazer situações complicadas para alguém. Você tá com aquela sensação de raiva é um ótimo motivo. E esse sentimento, quando ele cria dentro da sua mente, quando você, na verdade, consegue criar dentro da sua mente, transmutar esse sentimento em uma imagem tão forte, tão concreta, que você consegue lançar, projetar isso em cima daquela vela, em cima daquela carta, daquele conjunto de cartas, em cima daquela foto, é muito difícil que o seu ritual não dê certo. Lógico, existem vias de manifestação, tudo aquele monte de coisa que a gente está cansado de saber. Não adianta você visualizar que você, com muito fervor, que você está ganhando na Mega Sena, porque, gente, questão de estatística. A gente não precisa nem ser inteligente, né? Não precisa nem ser inteligente, é questão de estatística. Probabilidade. Vai funcionar dessa forma, né? Mas em situações mais condições normais de temperatura e pressão, você visualizar é você já concretizar aquilo em algum lugar. É só você esperar aquilo chegar até você. Certo? Então, você tentou, você contemplou, você verbalizou, você visualizou. Já está feito, certo? E aí, após isso, é você seguir com as finalizações, né? Então, se você abrir um círculo mágico, você vai fechar o seu círculo mágico, vai fazer o seu banimento final, ou vai ali ficar quietinho, fechado, com o olho fechado, em estado meditativo, até você voltar para o seu centramento, né? Se sentir um pouquinho ruim depois, né? Ainda estou meio desequilibrado, pode fazer, se não souber fazer um banimento, faz um banho de ervas, tem algumas dicas no e-book também a respeito disso, tá? Outra coisa extremamente importante de se observar quando a gente vai montar um feitiço fases da lua. Vocês podem utilizar muito e devem utilizar as fases da lua para conseguir amplificar, é um bônus, né? Um bônus muito bom, amplificar os seus resultados. Pensa comigo, a lua, ela influencia as marés, ela influencia a gravidade. Imagina o que ela não pode fazer se bem canalizada naquele ritual. Então, é uma outra possibilidade que vocês podem utilizar e eu falo um pouco disso também no material que eu vou mandar para vocês. Tem ali, lua minguante, posso utilizar ela para
limpezas, para abrimentos, para cortes, para finalizações. Tem isso lá no e-book. Tem essas dicas de como vocês podem utilizar as fases da lua a favor de vocês, né? Então, gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta do que eu disse até aqui. Tem alguma coisa, né? Alguma dúvida? Deixa eu ver se for alguma pergunta perdida aqui. A Ana Carolina perguntou: para aprender baralho cigano, tem que ter conhecimento de tarô antes? Não. O tarô e o baralho cigano são oráculos distintos, completamente diferentes. Inclusive, a carta, no tarô nós temos a carta da torre, e no baralho cigano nós temos a carta da torre também. Vocês sabiam disso? Nós temos a mesma carta, pelo menos de nome, né? E tem uma torre. No tarô ela é um pouquinho diferente do que no baralho cigano em termos de desenho. E em termos de simbolismo e significado, é o oposto. Uma coisa não tem nada a ver com outra, entendeu? Então não precisa. Você pode não saber nada, nada. Na mentoria, é literalmente, né? Eu pego vocês cruzinho sem saber nada. Nunca encostei em nada místico, em nada esotérico na minha vida. Não sei meditar, nada. Não sei nem o que é incenso, não sei o que é erva, não sei o que. Nada. Você pode não saber nada. Você vai aprender. Você vai aprender. Tem exercício para isso, tem acompanhamento para isso, tem apostila. Então não precisa ter medo, tá? Tô vendo se tem mais alguma outra coisa que ficou. Ah, vamos lá. O Rubem. Tudo ok, até aqui. Marcelo. Marcelo é aluno meu, tá se formando agora. Falta só o último módulo. Certo até agora. Achei bem explicado. A Mari, excelente. Por que se chama baralho cigano? Essa é uma polêmica. Essa é uma polêmica, porque eu ensino, eu dou bastante detalhes sobre isso. Eu conto a história bem completinha na mentoria, é uma das primeiras aulas, né? E é bastante curioso, assim, porque o baralho cigano, e muita gente fica pistola, fala assim, eu fui enganado a minha vida inteira. Recomendo fortemente, gente, é incrível. Ai, muito obrigada, Marcelo. O que acontece? O baralho cigano, ele não é cigano. Ele tem origem. As primeiras cartas elas têm origem lá na dinastia chinesa. Então, assim, como foi esse vou dar bem um resumão. Como o baralho ele foi atravessando fronteiras, deu-se a ele, principalmente aqui nos países latinos, né, e aqui no Brasil, o nome de baralho cigano, que é um nome abrasileirado, aportuguesado deste oráculo. Mas é importante vocês saberem que o baralho cigano também se chama Petit Lenormand. Muitas pessoas conhecem como Lenormand e não como baralho cigano. Vocês sabiam disso? É um baralho que tem dois nomes. Em algumas versões ele vai ter uma carta, inclusive, que ela é diferente da outra, né? Então no Lenormand a gente vai ter a carta número 2, que vai ser o trevo. É o desenho de um trevo. E no baralho cigano, a carta número 2 é o desenho de paus e pedras. É a carta dos obstáculos. O desenho é completamente diferente. E eu vou polemizar aqui para deixar vocês curiosos. Quem for da mentoria vai entender a fundo. Quem aqui é meu aluno, o Patossauros é meu aluno também. Vai poder dizer aqui. Eles têm o mesmo significado, basicamente. Eu explico para vocês, através de uma pesquisa que eu fiz a fundo para entender por que existe essa diferença
uma tradição para outra, que é o que o pessoal fala, né? Ah, a tradição europeia e a brasileira. Você ensina a escola brasileira e ensina a escola europeia, né? Por que existe essa diferenciação na simbologia? Se no final das contas é a mesma coisa. Ah, muitas máscaras são colocadas abaixo e muitos padrões de pensamento, de senso comum, a gente desconstrói na mentoria. Porque é a coisa mais comum, gente, vocês verem por aí gente falando que a carta do trevo é sorte. Não é. Não é. Ai, Bruno, então você está dizendo que quem joga com a carta do trevo está jogando errado a vida inteira? Sim e não. Se para você, no seu simbolismo interno, você já atribuiu que o trevo é sorte, você joga aquela carta com o direcionamento de que quando ela aparecer é sorte, é sinal de sorte, tá bom. E funciona para você, tudo bem. Só que se você estudar, for puxando na história, não é isso. Não é sorte, não. Eu falo pra vocês que a coisa do buraco é ali embaixo. O pessoal subestima muito o baralho cigano. Muito mesmo. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Mago Orfeu, fala Bruxona Top. Oi, tudo bem? Patossauros, live maravilhosa, o conteúdo está muito bom e a iluminação ficou muito elegante. Muito obrigada. Vocês não imaginam o trabalho que deu para fazer isso aqui. Parece simples, né? E, e é isso, gente. Nós estamos. Eu acho que foi mais ou menos uma horinha de live, né? Eu acho que para uma live tá legal. Eu consegui explicar para vocês. Vamos retomar aqui. Ah, peraí. Não saiam. Tem uma coisa importante, né? Eu acho que inclusive eu anotei isso em algum lugar aqui para não perder, porque eu falei assim, nossa, se eu não falar sobre isso, deixa eu ver se eu acho aqui, só para eu não perder o meu gancho, tá? Cadê? Olha só, é importante que a gente tenha cuidado com manipulações energéticas, né? Eu tô dando esse aperitivo para vocês, mas eu acho que todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu comecei como bruxa, hoje eu sou magista cerimonial, sou oraculista de alguns oráculos aí, né? Sou reikiana, então espero não ter esquecido de nada. Então, assim, é uma caminhada já de alguns anos em cima disso, né? Para conseguir desenvolver um material para vocês, né? E passar um pouquinho do conhecimento. Só que saibam, gente, que isso que eu passei aqui para vocês, se vocês não tiverem um preparo, se vocês não tiverem o mínimo de disciplina, na melhor das hipóteses, sabe o que vai acontecer? Nada. Na melhor das. Vocês podem fazer o feitiço, replicar igualzinho tá no e-book. Vocês podem pegar qualquer tipo de feitiço que vocês veem aí, gente, em TikTok, tudo, e fazer igualzinho. Se vocês não souberem manipular aquela energia, visualizar aquilo que foi tudo que eu falei, intencionar, verbalizar e tudo, não vai acontecer. E o pior, eu deixei um alerta lá, né? Dependendo de com quem vocês forem mexer, que tipo de energia vocês forem manipular, isso pode voltar para vocês. Você sabe resolver? Se voltar para você? Ou você não sabe resolver? Porque se vende muito fácil por aí que, eu vou demandar fulaninho. Eu vou fazer um feitiço de não sei o que lá para manipular a mente do fulaninho.
Você sabe resolver se esse fulaninho tiver proteção? Gente, eu sou magista pública, todo mundo me conhece, né? Mas o seu amigo de trabalho, isso acontece, tem gente que não tem cara, às vezes pode ser magista, você não sabe. Às vezes ele pode ser o cara do terreiro ali, por mais que ele seja um pau no cu, um cuzão, ele pode ser o cara do terreiro que tem as entidades dele muito bem filmadas. Você não sabe. Pode ser de outras religiões. Pode não ter religião. Você não sabe. Por isso também que é importante você aprender um oráculo antes de se meter a querer fazer qualquer coisa. Como é que você vai fazer um feitiço sem antes jogar carta para saber se a pessoa tem proteção? Ou para saber qual a melhor energia que você vai. Às vezes não é nem questão de proteção. Ah, eu quero fazer uma coisa para mim, não vou mexer com o outro. Tudo bem, não tem problema. Você quer conseguir um emprego. Você tem milhões de possibilidades. Você pode adoçar o seu chefe. Você pode fazer a pessoa que está no lugar que você quer ser mandada embora. Você pode fazer um feitiço ou um ritual para conseguir, por exemplo, estudar melhor e se qualificar para conseguir aquela vaga que você quer. Você pode fazer um ritual para ter mais foco durante o seu período de trabalho, parar de ficar no celular, parar de ficar de conversa com um colega e focar em entregar a demanda que você precisa entregar. Ah, eu não sou bom de falar. Você pode fazer o feitiço para melhorar a sua oratória, a sua dicção. Então, vê, eu dei 5 exemplos. Existem infinitos, né? Como é que você vai saber qual ritual você vai fazer, qual carta você vai usar, quais elementos você vai usar, se você não sabe qual é a melhor possibilidade dentro dessas 5? Você vai ficar queimando vela à toa, você vai se desgastar, porque fazer feitiço desgasta, você vai se frustrar. Então, além de fazer, porque é muito legal fazer magia, botar foguinho pela mão, Harry Potter. Nossa, é muito legal. Só que isso, gente, é o final. É o final. Não à toa que o módulo de magia com um baralho cigano é o último módulo da minha mentoria. Isso que eu dei para vocês aqui não é nada. Não é nada. Não é nada. Então tem todo um caminho que você tem que percorrer de conhecer o oráculo antes. Ai, Bru, eu não me interesso pelo baralho cigano, mas eu gosto muito do tarô, que não somos hater de tarô, tá tudo bem, né? Tem gente que não se identifica, e ok. Eu gosto do tarô. Dá para eu aplicar as coisas do e-book e as coisas da mentoria de baralho cigano com o meu tarô? Sim, porque o jeito que eu criei o conteúdo e o jeito que eu ensino, ele não é engessado. Ele não é fechado. Eu ensino você a pensar. Eu ensino você a ter autonomia. Então dá. Por isso que eu falo. Eu faço esse marketing de que você pode utilizar tudo que você aprender em qualquer outro oráculo. Que tenha imagens, né? Que tenha símbolos, runas. Inclusive, magia com runas é uma magia muito incrível. Extremamente poderosa. Extremamente poderosa. Existem princípios que eu ensino que você pode utilizar e adaptar, né? Então, assim, gente, tomem cuidado.
Porque uma que você pode se fuder e outra que você tem que saber diagnosticar aquela sua doença, entre aspas, antes de você tomar o remédio. Imagina, e vou dar um exemplo bem didático aqui para vocês, tá? Vão mandando perguntas que daqui a pouco eu encerro, tá bom? Imagina que o oráculo, ele é um médico do pronto-socorro, certo? Você chegou lá com uma doença. E o oraculista é tipo um hospital, ele é tipo um pronto-socorro. Ele guarda o médico. Eu tiro exemplos, não sei da onde, gente. Mas enfim, para ficar bem fácil para vocês entenderem. O oráculo é o médico do pronto atendimento, linha de frente, né? Você tá com, sei lá, tá com dor na barriga. Você foi lá. Quando você chegar lá no médico, sentou na frente dele, ele vai perguntar para você: o que te trouxe aqui? E você vai falar para ele: ah, já tem uns 3 dias que eu tô sentindo dor no meu abdômen, eu tô com dificuldade para ir ao banheiro, ou eu tô indo muito ao banheiro, enfim. Vai explicar: teve febre, não teve febre? Ele vai fazer algumas perguntas para você, para entender a sua situação. Isso se chama anamnese, e eu ensino sobre isso também. E a partir daquilo que você explicou, ele tendo o conhecimento dele e sabendo ligar uma coisa na outra, ele vai virar para você e vai falar assim: ah, possivelmente, né, no caso do filho, né, isso é uma infecção alimentar. Infecção alimentar você vai tratar dessa forma. Ele vai lá, te dá uma receita, você vai sair dali e ir na farmácia. Ou ele pode falar assim: não, isso que você está sentindo é sintoma de apendicite. Eu vou te encaminhar para um exame mais detalhado. Esse é o oráculo. O oráculo, ele vai diagnosticar o seu problema. Ele vai, através do seu discurso e através do conhecimento arquetípico que ele possui, ele vai desenhar o seu diagnóstico. Ele vai dizer: ah, isso que você está passando agora é porque você negligenciou a sua saúde mental lá atrás. Isso que você está passando agora é porque você está em um relacionamento que está te levando para o buraco. Enquanto você não resolvesse essa questão, você não vai conseguir solucionar isso aqui. O médico pode falar para você, conversou com você: ah, doutor, eu tô com dor no peito, eu sou fumante. Enquanto você não parar de fumar, você não vai parar de ter dor no peito. Eu posso até, de repente, te dar alguma coisa para você fazer, sei lá, uma bombinha, um corticoide, uma inalação, alguma coisa, mas isso vai ser paliativo. Enquanto você não parar de fumar, você não vai melhorar. É exatamente isso que o oráculo e o oraculista fazem. Exatamente isso. Sem tirar nada. E aí, essa receitinha que você recebeu é o oraculista, se ele for magista também, ele te orientando: olha, tem que fazer um trabalho de limpeza aqui, um ritual de limpeza, uma quebra de demanda aqui, né? A gente pode fazer um adoçamento aqui, a gente pode fazer um ritual de abertura de caminhos financeiros, a gente pode fazer um ritual de fertilidade, a gente pode fazer um ritual de autoestima para você se sentir melhor. A gente pode fazer um ritual de cura interior para você ir se limpando dos seus traumas, junto, obviamente, sempre com acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, que a magia por si só, né, não dá, né, gente, por favor, né?
entendeu? É, e a receitinha é isso. Às vezes você vai com uma receitinha para casa de uma lição de casa que você tem que fazer, que é parar de comer doce, porque você está ficando diabético. É parar de fumar, porque daqui a pouco você vai ter um enfisema. É, sei lá, entendeu? Parar de comer gordura, porque seu fígado tá doente, cara. Parar de comer gordura, porque seu fígado, seu pâncreas, sei lá, tá todo fodido. Então é isso, é assim que funciona. É desse jeito que funciona. Deixa eu ver se ficou alguma. A Ana passou muito rápido, nem percebi. Patossauro é super importante, é verdade. É um assunto muito importante, eu falo muito sobre isso no meu Instagram. O Rafael falou: quando a magia de fato começa? Quando tivemos a ideia de fazer a magia ou quando começamos o ritual? A magia ela começa antes. Quando você idealizou, quando você sentou para estruturar como é que vai ser o seu feitiço, o seu ritual, a magia já começou ali. Ela nasce na sua mente através de uma necessidade ou uma dor que você tem. Ela começa aí. É aí que ela nasce. É aí que ela nasce. Lembra do que eu falei lá no começo? Não sei quem estava no começo. Eu falei assim: a magia, ela é você mudar a sua realidade de acordo com a sua vontade. Se você quer moldar alguma coisa, é porque alguma coisa não está do jeito que você gostaria que estivesse. Você quer que seja diferente. E aí você vai moldar. Então ela começa na sua mente, ela nasce aqui, de acordo com uma necessidade sua. Quando ela ganha corpo, quando você estrutura ela, quando que ela ganha potencial de ação e ação? Quando você ritualiza, quando você cerimonializa, quando você está dentro do círculo. Falando assim, de uma forma um pouco mais cerimonial, né? Mas assim, vou dizer para vocês um negócio. Você não entra num círculo mágico com dúvida. Você não entra num círculo mágico hesitando. Quando você entra no círculo, você já entra sabendo que aquilo vai acontecer. Por isso que a visualização ela é tão importante. Por isso que existe todo um trabalhar do bruxo, do magista, do feiticeiro que deve ser feito antes, que as pessoas não fazem porque tem preguiça, porque é chato, porque você tem que se confrontar, que é você se conhecer antes, se disciplinar. Eu falo sobre isso, né? Eliminar vícios e adquirir virtude. Toda uma questão aí de mergulho interno, de se conhecer. Dependendo da energia com que você for mexer no seu ritual, aquilo seu que está escondidinho ali, numa caverninha interna sua, que você nunca entrou em contato, ou porque você não quis, ou porque você nem faz ideia que existe, vem em cima de você. Alguma coisa. Parabéns pelo trabalho, bruxa. Obrigada, Natan. Marcelo, trabalhar o corpo e a mente é importante. É o primeiro passo. Salim, gratidão pelo conhecimento compartilhado. Imagina, eu agradeço por vocês estarem aqui. Também aprendi bastante. E a Mayara mandou um coração. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar?
senão a gente. É. E aí, gente, foi como eu falei para vocês, né? Quem não pegou desse comecinho, entra um pouquinho depois. Eu vou mandar o e-book para vocês. Me chamem no WhatsApp, do link tá na descrição do perfil. Vai só um pouquinho com calma, tá? Mas a Bruxa vai mandar para todo mundo, tá bom? E a mentoria tá com vaga aberta até o final deste mês, tá? Então, quem quiser adquirir, dá para pagar no Pix, dá para pagar no cartão, fiquem à vontade, tá? Eu tenho certeza que, assim, no mínimo, vocês vão abrir a mente de vocês. No mínimo. Mesmo que vocês não queiram nunca trabalhar com isso. Ah, eu não quero trabalhar com trabalho cigano. Eu não quero ser cartomante. Não tem problema. É uma oportunidade que você tem de expandir a sua consciência. E é aquilo, uma vez que a consciência ela expande, ela nunca mais volta. Incrível. Rafael, realmente, ter as próprias sombras é o caminho da magia. É um dos mais importantes. Não é só esse, mas é um dos mais importantes. Sem esse, a gente não faz nada bem feito, né? Então é isso. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. E eu vejo vocês lá na mentoria. Quero ser teacher, professora, bruxa de todo mundo. Oh, Rubens, tenho certeza, por isso é tentador. Conheço o seu trabalho. Muito obrigada. Dona Bruxa, precisa printar aqui para comprovar? Ótimo, faz isso. Printa, printa a live. Printa a live e me manda lá. Beleza? Vocês conseguem fazer isso? Eu vou dar um tempinho para vocês printarem. Pode ser? Print, print, print. Beleza? Muito obrigada. Se vocês quiserem marcar a bruxa, printou a live. Ai, quero marcar a bruxa nos stories. Me marca nos stories e eu reposto vocês. Vai ser um prazer inenarrável colocar vocês lá no meu story. Tá bom? Muito obrigada e vamos fazer mais esse bate-papo. Se vocês engajarem, gente, se vocês estiverem ali firme com a Bru, sugerindo tema, a gente faz mais isso, tá bom? Confia. Mas eu preciso. Tem que ser uma troca, né? Também não adianta ficar aqui falando só, tá bom? Muito obrigada a todos, uma excelente noite. Eu vejo vocês na mentoria. Tchau!